Clube de Leitura 11. Livro 1 Coríntios. Vocês não sabem? Capítulo 4. Tema desta semana: o casamento na vida da igreja. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 62 a 64. Como lidar com situações práticas. Veremos agora algumas situações que não foram abordadas na Bíblia. Além de responder algumas perguntas, abordaremos alguns princípios a fim de ajudar o leitor. Amaziados. Começaremos abordando sobre os casais amaziados. Amaziado é um termo usado para caracterizar um casal que não é casado no papel, ou seja, que mantém uma relação sem vínculo legal ou formal, como a estabelecida pelo casamento. Suponhamos que um casal nessa condição esteja junto há muito tempo. Eles se amam e vivem a vida conjugal e familiar de maneira normal, inclusive com seus filhos. Eu pergunto: eles estão em pecado? A resposta é: não. Alguns poderão dizer: esse casal está em pecado porque não está casado legalmente. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento, não havia documentação legal em papel. Quando Abraão mandou buscar uma esposa para Isaque e Rebeca chegou, eles não foram ao cartório assinar os papéis. Naquela época não existia esse documento. O papel surgiu depois por causa da lei dos homens. Para todos os efeitos práticos, eles estão casados e não estão em pecado. Pecado é quando o marido ou a esposa tem relacionamentos fora do casamento. Isso é adultério. Isso é pecado. Mas se os dois se amam, cuidam um do outro, são fiéis e estão criando os filhos juntos, não estão em pecado. Então, o que fazer nesse caso? Eles devem ser acolhidos na igreja e os irmãos da liderança podem ajudar esse casal a regularizar sua situação, a legalizar a união conjugal. Estamos sujeitos às leis do país em que vivemos, às leis dos homens, as quais precisamos cumprir. Como filhos de Deus, devemos dar bom testemunho diante dos homens. Atos capítulo 6, versículo 3 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Caso haja necessidade, a igreja pode ajudar nos custos do processo de documentação em cartório. Há ainda situações de homens e mulheres que, quando mais jovens, se casaram e posteriormente se separaram. Mais adiante, casaram-se com outra pessoa e tiveram filhos nessa nova união. Um dia, porém, se converteram ao Senhor e começaram a reunir-se na igreja. Alguns líderes ficam desesperados quando se deparam com esse tipo de situação. À luz da Bíblia, não há necessidade de desfazer o atual matrimônio e retornar ao primeiro, pois o que fizeram no passado foi na ignorância, ou seja, quando eram incrédulos. Então, ao crer genuinamente no Senhor, os erros do passado são apagados pelo sangue precioso de Cristo. A Bíblia mostra claramente que cada um deve permanecer na condição em que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, 20 e 24. Se os dois se converteram e vieram para a igreja nessa condição, deve permanecer nessa condição. Eles não estão em pecado, mas, uma vez, o que precisamos fazer é ajudá-los a regularizar essa situação. Divorciados. Um divorciado pode se casar de novo? É preciso analisar caso a caso, ou seja, descobrir a razão do divórcio.
Se o divórcio foi devido a adultério, a parte lesada está livre para casar-se novamente. Se uma pessoa divorciada se converte, arrependendo-se de seu passado, tem a visão da igreja, passa a frequentar as reuniões e encontra alguém na igreja com quem quer casar-se, há algum impedimento? Não. O princípio a seguir é que, ao crer e receber o Senhor Jesus, todos os atos do passado de uma pessoa são perdoados e purificados pelo sangue precioso de Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 7 e versículo 9, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Cada um de nós tem um passado diferente. Antes de crer no Senhor Jesus, vivíamos em pecado. Agora, no viver da igreja, devemos evitar cometer pecados, pois somos filhos de Deus. Em Cristo somos nova criatura. Aleluia! Se levássemos em conta as ações equivocadas que cometemos no passado, creio que ninguém estaria qualificado para servir a Deus. Mas se produzimos fruto de arrependimento, estando agora com boa consciência e tendo bom testemunho diante dos irmãos, certamente Deus nos dará a oportunidade de servir. Ex-dependentes químicos. Existem irmãos que no passado eram dependentes químicos, estavam envolvidos com drogas, mas graças a Deus um dia se converteram. Como proceder nesse caso? Eles podem servir ao Senhor? Sim, eles já se arrependeram e o Senhor os perdoou. Hoje, eles se libertaram da dependência química e têm uma nova vida. Portanto, podem servir ao Senhor. Pecadores atrozes. Há ainda crentes que cometeram pecados atrozes quando eram incrédulos. Por exemplo, alguns foram bandidos e assaltantes, foram presos, cumpriram pena e em algum momento se converteram ao Senhor, arrependendo-se de seu pecado. Então, você pode pensar: este foi assaltante, foi bandido, não pode servir ao Senhor. Não. Ele se arrependeu, confessou seus pecados e, portanto, o Senhor o perdoou. O sangue de Cristo o purificou. Há irmãos que hoje são um testemunho vivo de que a vida do Senhor tem poder para transformar-nos. 1 Coríntios capítulo 6, versículos do 9 ao 11. Aleluia!